Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre a herpes zoster, leptospirose e malária. Eu, Ruth Ribeiro, Beatriz Rodrigues, Cristiane Costa, Helena Rocha e Thaís Michele, sobre a orientação do professor Eliel Santos e a monitora Maire, discorreremos esses assuntos que é de suma importância para a disciplina de infectologia. Você já deve ter ouvido falar em herpes, mas existe a herpes labial, a herpes genital e a herpes zoster. Você sabe diferenciá-las? O herpes labial e genital e também os zoster são provocados por uma classe de vírus chamadas herpevírus humano, HSV, mas trazem diferenças clínicas importantes para nosso entendimento. O herpes simples tipo 1 está associado principalmente à herpes labial da mucosa oral e da face. Já o herpes simples do tipo 2 está mais ligado ao herpes genital, que é uma infecção sexualmente transmissível caracterizada por dor e ferida genital. Pode haver casos de herpes labial associado ao herpes simples do tipo 2 e vice-versa. Já o herpes zoster é uma doença mais grave, não tem nenhuma relação com o herpes simples e é sobre elas que vamos aprender hoje. Iremos falar sobre a herpes zoster, que é popularmente conhecida como cobreiro. Ela é uma doença causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo vírus da catapora. Esse vírus permanece em latência durante toda a vida da pessoa após ter pegado a catapora. O que ocorre é uma infecção viral causada pela reativação do vírus varicela zoster, que está dormente nos gânglios dos nervos sensoriais. A reativação desse vírus latente é caracterizada por um período inicial de dor e sensação de queimação no dermátomo, que é uma área da pele em que todos os nervos sensoriais vêm de uma única raiz nervosa, do nervo afetado. O vírus varicela zoster também pode estar dormente nos gânglios trigêmeos, e quando reativado, as lesões podem aparecer na face, nos lábios, boca e nos olhos e até mesmo ao longo de qualquer uma das divisões do nervo trigêmeo. Essa reativação acontece na fase adulta ou em pessoas com comprometimento imunológico, como podemos citar os portadores de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, AIDS, transplantados e dentre outros. Na fisiopatologia, ela é caracterizada por dor aguda, que se resolve em dias ou semanas, e também pela dor crônica, que é uma dor mais neuropática e tem uma duração indeterminada. Bom, a respeito dos sinais e sintomas que podemos citar da herpes zoster, é que se forma um caminho de bolhas e feridas vermelhas pelo tórax, barriga e pelas costas. Também a coceira no lugar afetado, dor, formigamento e queimação. E a pessoa também fica com febre entre 37 graus e 38 graus. O tratamento para a herpes zoster inclui dois aspectos principais: o uso de antiviral e o manejo da dor. O aciclovir é a medicação de primeira escolha, mas também existem outras opções, como valaciclovir, panciclovir. Eles possuem mais a posologia com mais conforto, porém tem um maior custo, ou seja, é mais caro. O tratamento deve ser realizado durante 7 dias. O aciclovir 800 mg 5 vezes ao dia, valaciclovir 1000 mg 3 vezes ao dia, panciclovir 500 mg 3 vezes ao dia. A medicação ela deve ser iniciada em até 72 horas após o início dos sintomas. Os cuidados de enfermagem oferecidos é não aplicar pomadas nos locais infectados, não furar as vesículas e orientar o paciente a evitar o mesmo, medicar conforme a prescrição médica, medicar o paciente se o mesmo apresentar desconfortos como prurido intenso, dores e estado febril e como está prescrito, verificar os sinais vitais e observar possíveis desconfortos, manter o ambiente seco e limpo. A rede de suporte consiste na estratégia de vacinação, no caso a vacina contra a varicela, e com a ajuda da vigilância epidemiológica, que consiste em detectar, notificar e investigar os casos suspeitos, e também orientar as medidas adequadas da doença e divulgar as informações corretamente e precisas.
Agora iremos falar sobre a leptospirose, que é uma doença infecciosa bacteriana de condição febril aguda que é transmitida a partir de exposição direta ou indireta à urina de animais contaminados, principalmente a de ratos, pela bactéria Leptospira. A penetração dessa bactéria ocorre a partir da pele com lesão ou pela pele íntegra imersa por longo período em água contaminada ou por meio de mucosas. O período de incubação, ou seja, o intervalo de tempo entre a transmissão da infecção até o início das manifestações dos sinais e sintomas, pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição à situação de risco. A doença apresenta elevada incidência em determinadas áreas, além do risco da letalidade, ou pode chegar a 40% nos casos mais graves. Sua ocorrência está relacionada às condições precárias de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. As inundações propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando a ocorrência de surto. Outros animais também podem transmitir a leptospirose, como bovinos, suínos e cães. Fisiopatologia. A penetração, ela ocorre através da pele lesionada ou até mesmo a pele íntegra que entrou em contato por longos períodos em água contaminada ou também através de mucosas, seja ela oral, nasal, conjuntiva, genital, entre outras. Sinais e sintomas da leptospirose é que os olhos e a pele ficam amareladas, a urina fica escura e em também menor quantidade, a pessoa fica com febre, dor muscular, principalmente nas panturrilhas e nas pernas. Se você, assim como eu, tem gatos, é importante você tomar cuidado, porque os gatos eles geralmente são assintomáticos, porém nos casos avançados, os felinos eles podem apresentar problemas hepáticos e cor amarelada nos olhos, que é uma das características da leptospirose. E pode também apresentar vômitos e falta de apetite. Então, se você identificar um desses sintomas no seu gato, é importante levá-lo logo ao veterinário para que comece o tratamento o quanto antes. É importante você também manter a ração do seu pet fechado, manter o ambiente onde ele vive limpo e também limpar o comedouro dele. O tratamento para a leptospirose, em casos leves, deve ser tratado com doxiciclina 100 mg de 12 em 12 horas ou amoxicilina 500 mg de 6 em 6 horas. Já os casos moderados ou graves devem ser tratados com penicilina de 6 em 6 horas. Os casos leves, eles podem ser tratados e atendidos no ambulatório. Já os casos graves ou moderados, eles devem ser hospitalizados para receber atendimento imediato. Os cuidados de enfermagem para a leptospirose é administrar os antitérmicos conforme prescrição médica, higienização das mãos antes e após os procedimentos, reduzir o fluxo de pessoas na unidade do paciente, garantir uma adequada higienização dos pacientes, verificar e anotar a temperatura corporal frequentemente, reposição hidroeletrolítica conforme prescrição médica, observar os sinais vitais e o balanço hídrico e realizar a notificação compulsória, tanto para a ocorrência de casos suspeitos isolados como para os surtos. A ação do Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde, que consiste em elaborar normas, coordenar e supervisionar as ações de vigilância e controle em todo o país, toda desenvolvida no país, assim como pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, e a população pode e deve procurar ações de diminuições de roedores e a proteção de medidas individuais. A Secretaria de Vigilância em Saúde, ela elabora e distribui material técnico e educativo. Também capacita os técnicos de estado e município para executarem de forma efetiva. Ela ainda estuda os dados da doença registrada no país e mantém a vigilância para a ocorrência de casos ou surtos.
e os municípios devem implementar ações integrativas com os setores de obras, saneamento, agricultura, habilitação e educação para redução e eliminação de roedores. As secretarias estaduais e municipais são responsáveis pelo atendimento e o tratamento do doente, pela vigilância desses casos. Para finalizar o nosso assunto, iremos falar agora sobre a malária, que apesar de muito antiga, continua sendo um dos principais problemas públicos de saúde no mundo. Ela é uma doença infecciosa febril, potencialmente grave, causada pelo parasita do gênero Plasmodium, transmitida ao homem, na maioria das vezes, pela picada de mosquito do gênero Anopheles infectado. Também pode ser transmitida pelo compartilhamento de seringas, transfusões de sangue ou até mesmo da mãe para o feto na gravidez. Ela é também conhecida como paludismo, febre palustre, impaludismo, maleta ou sezão. A malária foi primeiramente citada na era pré-cristã por Hipócrates, quem foi quem descreveu as suas características de ocorrência sazonal e de febre como padrão. E em 1880, um médico francês, Charles Louis, conseguiu observar organismos em movimento ao examinar a fresco o sangue de um paciente com malária. Cerca de 40% da população mundial vive em áreas de risco de transmissão da malária, resultando em não menos de 300 milhões de pessoas infectadas no mundo a cada ano, sendo que destes 90% são de países africanos. No Brasil, 99 desses são transmitidos nos estados da Amazônia Legal. O agente etiológico da malária é da família Plasmodidae e gênero Plasmodium. Dentre elas, 4 espécies parasitam o homem, que é o Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium ovale. Fisiopatologia da malária. Existem 2 fases, a não complicada, que é causada por todas as espécies de Plasmodium, com exceção apenas do falciparum, e nesses casos ela está associada à anemia devido à ruptura dos eritrócitos e também a cefaleia, mialgias, náuseas e vômitos. Na fase complicada, ela é causada pelo Plasmodium falciparum, que é uma fase bem mais grave da malária. Há grande probabilidade do acometimento cerebral e os grupos de riscos geralmente são fatais, caso eles peguem essa patologia, que é no caso de grávidas e crianças menores de 5 anos. Os sinais e sintomas da malária é febre alta, calafrios, tremores e dor de cabeça. Também há pessoas que apresentam náuseas, cansaço, vômito e também falta de apetite. O Ministério da Saúde disponibilizou um vídeo sobre mitos e verdades sobre a malária. Foi usado como método para o aprendizado do grupo, por isso resolvemos compartilhá-lo com você, para que você também possa compreender um pouquinho melhor sobre essa patologia. A incidência de malária no Brasil continua alta e a falta de informação pode contribuir para que o quadro ainda seja preocupante. Conheça alguns mitos e verdades sobre a doença e participe dessa luta. Mito. Hoje não se tem dados científicos a respeito do tratamento com ervas ou com substâncias estranhas aos medicamentos. Existe tratamento padronizado para a doença. Mito. As pessoas que têm malária, muitas já tiveram, outras têm pela primeira vez. E então isso já dá uma característica diferente. Mas existe a tríade clássica da malária. Primeiro a pessoa tem calafrios, febre e sudorese. Esses são os principais sintomas. Podem ter outros, como hemorragias, convulsões, casos mais graves, dores no corpo, isso são os mais comuns. Verdade. É claro que quando ela está doente, ela deve reduzir a ingestão de álcool, mas a medicação
não é incompatível com o álcool. Então, as pessoas, mesmo que eventualmente tomem um pouco de bebida alcoólica, devem tomar a medicação corretamente. Depende. Tem alguns tipos de malária, como a malária pelo plasmódio malária, que ele fica por tempo indeterminado no organismo das pessoas que adquirem essa doença. Não é a mais frequente, mas essas pessoas não devem doar sangue. Os bancos de sangue, eles estão preparados, antes de transfundir o sangue, eles fazem exames para verificar se a pessoa tem malária e qual o tipo de malária. Mito: está em desenvolvimento vacinas para controlar a doença. Porém, nenhuma delas ainda é suficientemente efetiva para ser utilizada nos programas de controle. Mito: às vezes no início do tratamento, do primeiro, segundo dia, a pessoa já melhora e não quer mais tomar o remédio com medo que faça mal. Não, mas é preciso seguir a orientação do agente de saúde, do profissional de saúde que indicou o tratamento para aquele tipo de plasmódio que a pessoa está apresentando. Por quê? Porque se não houver um tratamento pelo tempo determinado, pode haver recaída da doença. Mito. Por quê? Porque há uma especificidade entre os mosquitos e os agentes que eles transmitem. O Aedes aegypti é o mosquito característico que frequentemente transmite dengue, enquanto que, no caso da malária, nós temos mosquitos do gênero Anopheles, os anofelinos. E esses, então, não transmitem dengue, transmitem malária. Mito: devem fazer, porque inclusive há risco de morte do feto se a pessoa se mantiver com a doença por um tempo prolongado. Mito: ocorre principalmente na região norte, principalmente, e a quantidade é muito maior do que em outras partes. Mas ela pode ocorrer onde houver o mosquito transmissor e houver pessoas infectadas. O tratamento para a malária pode ser feito com medicamentos antimaláricos, que depende da idade, do peso e da severidade dos sintomas e do tipo de parasita. O medicamento indicado para a malária vivax é cloroquina durante 3 dias, mais pemaquina durante 7 ou 14 dias. Em gestantes ou crianças com idade inferior a 6 meses, cloroquina durante 3 dias. Para a malária causada por Plasmodium malariae, cloroquina durante 3 dias. Para a malária causada por Plasmodium falciparum, Artemet mais lumefantrina durante 3 dias, mais pemaquina em dose única. Também pode ser quinina durante 3 dias, mais doxoclina durante 5 dias, mais a pemaquina no 6º dia. Em gestantes no primeiro trimestre e crianças de até 6 meses, quinina mais clindamicina. Em gestante no 2º e no 3º trimestre, Artemet mais lumefantrina. Os medicamentos, eles devem ser tomados uma vez durante a refeição e a dose varia conforme o peso de cada paciente. Os cuidados de enfermagem oferecidos em pacientes com quadro agudo de malária é a aplicação de compressas de água fria e a administração de antitérmicos, além do controle da febre, prevenindo as crises convulsivas. A aplicação de bolsas de gelo ajuda no alívio da dor em pacientes com cefaleia constante. A administração de antieméticos
ajudam na prevenção de desidratação dos pacientes com episódios intensos de vômitos e verificar os sinais vitais. Em pacientes com suspeita ou confirmação de malária grave, verificar os sinais vitais a cada 2 horas, monitoração da diurese e observação da coloração da urina para pacientes com quadro de insuficiência renal. Atentar-se aos sinais de hipoglicemia, como sonolência, tontura, irritabilidade, alterações de humor, sudorese, entre outros. Na terapia medicamentosa, é feita a pesagem adequada dos pacientes para a administração da dose correta do antimalárico prescrito. Monitoração dos efeitos colaterais, como náuseas, vômitos e cefaleia. Cloroquina e primoquina não devem ser administrados concomitantemente. Nunca administrar antimalárico em jejum. Observar e registrar os efeitos da terapia medicamentosa, atentando-se para os quadros de resistências e fazer a notificação compulsória imediata. A vigilância epidemiológica contribui para a definição do caso, seja suspeito ou confirmado por critério laboratorial, notificação, classificação dos casos, investigação epidemiológica e conduta frente ao surto. No Brasil, tem o desenvolvimento das ações de controle da malária, que consiste nas condutas de relação, que é o diagnóstico sendo ele precoce e o tratamento sendo imediato. E também a conduta em relação ao vetor, que é o controle seletivo de vetores, e também as ações educativas e a participação comunitária. Assim finalizamos o nosso vídeo. Espero que tenhamos contribuído para o seu aprendizado e muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui.